Vamos, neste momento, ler os últimos versículos do capítulo 3 de 1 Timóteo. Nós vamos ler o verso 14 ao verso número 16, encerrando assim o capítulo 3 de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao verso número 16, o final do capítulo. Diz o seguinte, a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, rogamos que sejas favorável para conosco, Senhor, neste momento em que estamos aqui reunidos para proclamar a Tua vontade, para falar, ó Deus, sobre os Teus decretos. Nós consideramos, Senhor, conforme a Tua palavra, a importância da Tua iluminação. O Senhor nos ilumine o nosso entendimento. O Senhor nos faça entender, ó Pai, as verdades aqui proclamadas, e essas verdades que, além de compreendidas, possam, Senhor, frutificar em nossas almas, curvando, Senhor, as Tuas exigências, aos Teus decretos, aquilo que o Senhor exige de nós. Não deixe, Senhor, sairmos daqui sem considerarmos cada palavra, cada sentença que provém da Tua voz, para que não venhamos a nos rebelar contra o Senhor, para que não venhamos a andar contrários à Tua vontade e não sermos, Senhor, instrumentos do Teu juízo. Guia-nos, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, segundo as Tuas misericórdias, nos assistir neste momento, assistir o Teu povo, Senhor, que está aqui, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Por que você faz parte desta igreja? O que é que você está fazendo aqui hoje? Qual o motivo, qual a razão de você congregar nesta igreja? Talvez precisamos ainda perguntar assim, o que é que você entende sobre igreja? O que é que vocês pensam, o que é que vocês deduzem? Se fosse perguntado, feito uma enquete a você, o que seria a igreja, o que é a igreja de Cristo, ou você chegaria aqui à conclusão, qual a definição que você traria? É natural, irmãos, quando se faz essa pergunta, é natural que alguns imaginem e logo associem a igreja a uma instituição, a prédios, a departamentos, a ambiente climatizado e tantas outras coisas que só se resumem aos aspectos físicos de uma instituição religiosa. Só que nós devemos observar, irmãos, e atentar que, ainda que exista algo pertencente à organização eclesiástica, isto é muito simplório para definir o que é a igreja. Estamos longe, se atentarmos somente para o aspecto físico, estamos longe de definir de fato o que é a igreja. Ou seja, estamos longe de fato revelar aquilo que a revelação de Deus destaca a respeito da igreja. E nós precisamos resgatar urgentemente, porque a pós-modernidade ela estragou a mentalidade do cristão, do evangelical, do evangélico, e automaticamente ele distorceu a natureza de muitas realidades espirituais. E a igreja foi afetada com isso. E automaticamente as pessoas começaram a enxergar a igreja como simplesmente uma instituição religiosa, em muitas práticas como um clube, um lugar onde eu deposito um dinheiro uma vez no mês, onde
eu vou à igreja de vez em quando, onde eu tenho a opção ou não de ir aos cultos, enfim, se tornou como um clube onde eu pago uma taxa, eu faço o que bem entendo, não devo satisfação a ninguém, porque eu sou dono do meu próprio nariz. E precisamos resgatar, biblicamente falando, o que é igreja, o que de fato significa ser igreja, o que de fato significa pertencer à igreja, para não cairmos nesses modismos que invadem as igrejas e a mente de muitos incautos que estão dentro da igreja. E o texto de hoje é muito significativo para isso, para alinhar o nosso entendimento a respeito do assunto. Por quê? Porque observe que Paulo ele vem tratando sobre liderança da igreja. Ele vem falando no capítulo 3, sobre a liderança da igreja. Ele organiza o seu pensamento e ele estrutura as ideias, os critérios, para que se escolham os líderes da igreja. E ele sai da liderança da igreja, que são os pastores e os diáconos, onde nós vimos as características deles, e ele passa para o tema da igreja, ou seja, o local onde os presbíteros e os diáconos exercem o seu ofício. E aí o ponto de Paulo agora Paulo vai discutir, vai falar sobre a natureza da igreja, ou seja, os presbíteros e os diáconos, os líderes da igreja, eles devem entender uma coisa, que a natureza do seu ministério é determinada pela natureza da igreja. Então a preocupação de Paulo é que quando ele lança uma série de critérios que nós olhamos assim e dizemos, nossa, são critérios altíssimos. Por que são critérios altíssimos? Porque simplesmente serão líderes da igreja de Deus. A perspectiva de Paulo é que eles não serão presbíteros de uma instituição, eles não serão presbíteros de uma denominação, eles não serão presbíteros e diáconos de um pequeno grupo que se reúne em Parque Dourado nos domingos. A perspectiva de Paulo é que eles serão ordenados, eles serão separados, eles serão investidos de autoridade para governar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Então, eles devem entender, os líderes devem entender, e o seu ministério do presbiterato e do diaconato é determinado pela natureza da igreja. Paulo vai mostrar que a igreja está muito além dos aspectos físicos. Se derrubássemos aqui esses muros, se tirássemos esse teto, se arrancássemos os aparelhos de ar-condicionado, se tirássemos os microfones, se tirássemos esse espaço físico e fôssemos para o meio da rua, ainda assim continuávamos igreja, porque está distante no conceito bíblico aquilo que muitas vezes nós compreendemos e que está limitado ao aspecto físico, ou seja, a um aspecto místico, espiritual, num povo que se reúne, ainda que seja dentro de um espaço físico ou fora de um espaço físico. Para Paulo há um significado muito maior, e a liderança da igreja deveria entender isso. Eles devem ser espirituais porque eles vão lidar com a igreja, e que vai além dos aspectos físicos. E Paulo esclarece logo a igreja, dizendo que a igreja é a casa do Deus vivo. Nossa, irmãos, como é forte esse texto. Aí Paulo diz, ela também, além de ser a igreja do Deus vivo, é o local que está fundamentada na verdade, e ela é proclamadora da verdade. E Paulo vai dizer, não é somente isso, ela é o lugar também que se vive a verdade.
Então, Paulo vai orientar sobre a natureza da igreja, trazendo esses elementos importantes aqui dentro da estrutura do texto. É um texto curto, mas profundo, mas eu prometo não me alongar muito, sendo objetivo naquilo que Paulo ele tem a observar. Veja o verso 14 novamente, o 15. Veja que Paulo diz: escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento ou baluarte da verdade. Irmãos, vocês observem que Paulo, mais uma vez, ele está aqui a enfatizar a autoridade apostólica. Paulo tinha plena consciência de suas orientações. Paulo já vem demonstrando isso desde o capítulo 1, que ele vem orientando Timóteo para que Timóteo não se esquive das ordenanças, das determinações, da doutrinação, de tudo aquilo que ele está recebendo, Timóteo deve aplicar à igreja. E o que Paulo agora, o que muitos teólogos chamam de o tema central da carta, ou seja, Paulo aqui deixa claro: eu escrevo estas coisas a você, mas eu estou esperando ir vê-lo em breve. Havia uma intenção de Paulo de visitar a igreja ou de ter um encontro novamente com Timóteo. Contudo, Paulo diz: se eu demorar, você saberá como deve proceder. Ou seja, Timóteo, as orientações que esta carta, ela está sendo endereçada com as verdades, com os princípios. Eu desejo encontrá-lo, mas caso eu demore, o que eu estou dizendo, as minhas orientações servem de auxílio para você, como você deve proceder na casa do Senhor. Então veja mais uma vez a ênfase de Paulo, chamando a atenção de Timóteo, para que Timóteo submeta-se somente, exclusivamente às orientações de Paulo, porque nós já sabemos desde o início que Paulo imprime a sua autoridade, mostrando que são as orientações do próprio Deus a Timóteo, e Timóteo não poderia se esquivar disso. Mas por que isso é importante? Porque Timóteo não irá lidar com qualquer coisa. Timóteo deve se submeter e obedecer a Paulo, porque ele não está lidando com qualquer coisa. E aí Paulo ele vai falar sobre a natureza da igreja, e ele vai destacar 3 expressões, e cada uma delas destaca, aspectos interessantes, fortíssimos, que Paulo diz assim: a casa, que é a igreja, ele diz, é a casa ou a família de Deus, e ele diz a igreja do Deus vivo, e ele diz é a coluna e fundamento da verdade. Veja a profundidade do argumento de Paulo. O que é que Paulo quer dizer com isso? E aí Paulo, com esses termos, ele está a descrever a natureza da igreja. E aí nós precisamos analisar o que isso significa. Em primeiro lugar, a palavra grega usada por Paulo, ela de fato, ela pode significar, quando Paulo chama e diz que ela é a casa, casa de Deus, essa expressão usada por Paulo, casa, ela pode ser tanto traduzida, a expressão grega, por casa, como foi traduzido aqui na minha versão, talvez na sua versão, mas ela também pode ser traduzida como edifício. O próprio Paulo usa essa linguagem em Corinto, quando ele diz que a igreja é o edifício de Deus, e aqui Paulo diz que a igreja é a casa de Deus. Então, esse termo ele pode tanto implicar a ideia de um edifício, como também de uma casa. Essa é a linguagem do capítulo 3, por exemplo, de 1 Coríntios, como eu falei. E também o versículo 17 do capítulo 4 de 1 Pedro. Então, o que Paulo ele está chamando a atenção aqui para a casa de Deus
é que ele está chamando a atenção para a igreja, é a família de Deus. O conceito de casa aqui, desse ambiente, desse lugar, chama a atenção e provoca atenção para a natureza do relacionamento entre o povo e o Senhor. Esse povo é a família de Deus. E nós sabemos muito bem as implicações disso. Contudo, nós devemos entender como se dá esse processo. Como nos tornamos filhos, família de Deus? Quando nascemos, através do Espírito Santo, nós nos tornamos membros da família. Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 12, verso número 13, diz que quando nós fomos regenerados, nós fomos batizados no Espírito e fomos em seguida enxertados no corpo. Então, a regeneração, a salvação, ela nos torna membros da família de Deus. Eu sou enxertado, misticamente eu sou colocado num relacionamento familiar, num relacionamento com o próprio Deus, na qual ele assume a condição de pai e os outros crentes, eles se achegam como numa comunidade fraterna, como irmãos em Cristo. E, embora Paulo não tente aqui trazer as implicações disso, Paulo enfatiza que como filhos de Deus, temos a mesma dignidade perante Ele, independentemente de idade, sexo, raça ou cultura. E Ele nos uniu, formando uma família. Mas Paulo não só terminou, Paulo não só disse isso. Ele disse também que a igreja não é somente a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo. É interessante, irmãos, porque diversas vezes no Antigo Testamento, essa expressão usada por Paulo, ele extraiu do Antigo Testamento. Muitas vezes no Antigo Testamento, de forma deliberada, muitas vezes, o Senhor é apresentado como um Deus vivo. Por quê? Porque está fazendo contraste com os ídolos pagãos. Então, a conversão, ela não significa somente uma introdução no povo de Deus, não é somente ser enxertado na família de Deus, mas implica também ser liberto da idolatria, ser liberto da escravidão. O próprio Paulo, quando escreve à igreja de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, ele diz que agora eles foram a Deus, estão servindo a Deus como Deus vivo, e eles deixaram os ídolos. E aí veja que coisa interessante. E aí essa expressão também, irmãos, quando Paulo diz assim, é a igreja do Deus vivo, veja, a casa de Deus e a igreja do Deus vivo. Nós queremos também chamar a atenção, ou Paulo quer também chamar a atenção uma coisa, não só fazer um contraste com os ídolos, mas a ideia de Paulo é chamar a atenção, não é somente que a igreja é a casa de Deus, mas é também o lugar onde Deus habita. A descrição no Antigo Testamento é que Deus habita no meio do seu povo, Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio do seu povo. Então a igreja não é somente a casa de Deus, é o lugar na qual Deus habita. E o próprio Pentateuco, ele descreve isso, por exemplo, a questão do tabernáculo foi construído para dizer que Deus habitava no meio do povo. Então, essa é uma essência da própria aliança. A promessa de Deus é que esse povo salvo teria a graça de receber a presença dele. Ele estaria no meio do seu povo. Ou seja, a igreja não é somente a casa de Deus ou a casa do Deus vivo, mas é o lugar onde Deus habita. Inclusive em Levítico capítulo 26, uma das promessas do Senhor é: eu vou andar no meio de vocês.
Eu vou estar com vocês, no meio de vocês, e vou andar entre vocês. Essa é a minha promessa. Vocês serão o meu povo, e como prova de que vocês são o meu povo, eu vou andar no meio de vocês. A consciência do povo de Israel quanto ao fato de que o Deus vivo andava entre eles foi algo que afetou profundamente a vida comunitária. Quando Deus passou a dizer a Israel: eu vou andar no meio de vocês, o Senhor regulou tudo. O Senhor passou a regular tudo. Por que Ele passou a regular tudo? Porque Ele não poderia andar no meio de pessoas imundas. E Ele passou a regular tudo aquilo que era necessário. Até mesmo uma disposição elementar em relação à higiene pessoal baseava-se no fato de que o Senhor andava entre eles e não se devia expor a ele nada de indecente. O Senhor regulava até a higiene do povo para que nenhuma nojeira fosse exposta, porque o Senhor andava no meio deles. Essa linguagem de Paulo, ela é intensa, ela é interessante porque ela vem promover justamente a natureza da igreja. Ela é a casa de Deus. A casa de Deus no sentido que consiste na família, no povo de Deus, mas ela também é a igreja do Deus vivo, ou seja, ela é o lugar também em que Deus habita, que Deus está no meio do povo. E Israel não só entendia um contraste gritante entre os ídolos, como também entendia que o Senhor estava no meio deles para conduzi-los e para guiá-los. Durante a semana, irmãos, quando estamos a nos dedicar aos nossos afazeres naturais, é difícil perceber essa realidade. E nós vivemos uma vida fragmentada, mas observem bem o que Paulo está a dizer. Paulo está falando sobre a natureza da igreja. A igreja não é em natureza um templo físico. A igreja não é em natureza uma instituição religiosa, embora ela se apresente institucionalmente. A igreja ela é vista como algo muito maior. A igreja é vista como a igreja do Deus vivo, a casa de Deus e igreja do Deus vivo. A casa de Deus é porque aqui está a família de Deus, os vínculos do Senhor, os vínculos estabelecidos pelo Senhor. O Senhor nos rompeu de uma condição familiar anterior e nos deu uma nova família, nos deu novos irmãos, nos deu pais espirituais, mães espirituais, irmãos espirituais, e agora é essa família. E a ideia de igreja é a mesma ideia apresentada por Paulo em Corinto, por exemplo. Essa igreja, ela se reúne, ela congrega, e essa igreja reunida, e essa igreja junta, e essa igreja em convocação, em assembleia, é o lugar onde Deus habita e anda no meio dela. Mas, irmãos, nós estamos tão estragados pelo evangelicalismo moderno, tão estragados, que nós não temos a concepção da natureza da igreja nos termos teológicos. Nós tratamos a igreja como um clube. Nós estamos a tratar a igreja como se fosse um clube e agimos com relação à igreja não como se ela fosse a igreja de Deus, a casa de Deus, o lugar do Deus vivo. Nós tratamos ela como uma instituição e por isso muita gente tem tanta dificuldade, é muita dificuldade de entender o que nós estamos a ensinar, o que nós estamos a dizer. Porque se aqui não é um clube, primeiro aqui tem regras,
aqui tem leis, aqui tem governos, e esse governo, essas leis, essas regras são estabelecidas pelo Senhor, e elas devem ser obedecidas, devem ser submetidas, e nós devemos, como povo de Deus, nos relacionar a tal ponto de contemplarmos espiritualmente a presença do Senhor em nosso meio, como o Deus vivo que nos libertou. Há aspectos místicos do nosso relacionamento, no nosso culto, ao ponto de Paulo chamar a atenção e dizer que é o lugar em que Deus habita. Veja, Deus habita em você, Deus está com você, mas a igreja, o corporativismo, é o lugar onde Deus habita. Observe que Paulo mantém a mesma estrutura, porque Paulo falou sobre culto. Paulo falou sobre culto. Então, Paulo está dizendo indiretamente aos líderes: vocês vão governar uma igreja que é a casa de Deus, é o povo de Deus, e é o lugar onde Deus habita. Vocês devem entender a responsabilidade, porque vocês não estão tratando com uma instituição, vocês não estão tratando com qualquer coisa, vocês estão tratando com pessoas que foram salvas, vocês estão tratando com pessoas que foram redimidas e que juntas o Senhor Deus habita. Essa é a natureza da igreja. Irmãos, que absurdo! O que é mais importante do que o culto? O que é mais importante do que o culto? O que é mais importante do que o ajuntamento? Veja, o culto, o povo reunido é o lugar onde Deus habita. O que é mais importante do que o culto? O que é mais importante? Sua família? Seu filho? Sua esposa? Seu marido? Você é igreja mesmo? Você é igreja mesmo? Veja como você trata a igreja. Vem para a igreja quando quer. Vem para o culto quando quer. E quando vem só num culto. Não estou falando de casos como hoje, de enfermidades. Vocês sabem muito bem disso. Veja como o negligente trata o culto, trata a igreja. O relacionamento dele com a igreja é só no domingo, uma vez, no domingo. É mesmo a igreja do Deus vivo? É mesmo uma casa onde Deus habita? Veja, não é só uma orientação para os líderes, não. É orientação para o povo também. Abra aí comigo em Hebreus. Interessante que Paulo, o autor aos Hebreus, melhor dizendo, capítulo 10. Um texto muito conhecido de vocês, necessário repetir aqui. Veja que Paulo está falando sobre o acesso à presença de Deus. Veja o que Paulo vai dizer a partir do verso número 19. Portanto, meus irmãos, o sacrifício de Cristo, o que Cristo fez, ele rompeu, e agora nós temos acesso livre, ousado, e ele diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então ele começa: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então ele exorta:
Cuidemos-nos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. A palavra aqui usada pelo autor, que é traduzida como congregar, ela traz a ideia de ajuntar-se em solenidade. É como se Paulo estivesse dizendo, ou o autor dos Hebreus estivesse dizendo, não deixem de cultuar. E aí, como é costume de alguns? Por que ele está dizendo isso? Porque ele está chamando a atenção para o que acontecia com Israel, que muitas vezes abandonou o culto ao Senhor. E o povo, a ideia de igreja, a expressão usada no Antigo Testamento para falar do povo é assembleia. É o povo que se reúne para cultuar. E aí Paulo usa a expressão eclesia, que ela traz a ideia também daquele povo que é separado para, é tirado do mundo para, que tem essa conotação. Essa expressão, ela remete ao Egito, quando Deus diz a Moisés, Moisés, vá lá libertar o povo, e conduza o povo para vir a me adorar aqui no monte. É interessante que todas as vezes, estudando lá em casa, né, estamos estudando o Êxodo, então a gente viu nas pragas, todas as vezes que o Senhor ia falar com Moisés, e ele ia pedir a Moisés, para Moisés ir lá no Egito, para anunciar que ele ia mandar outra praga, ele sempre repetia as falas, diga a ele para libertar o meu povo, para que o meu povo venha me adorar no monte. Essa é a estrutura, é o povo que é liberto para a adoração. E o escritor dizendo assim, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, fechem os olhos, façam o que não estão vendo. Se ele faltou de manhã e foi por negligência, seja omisso. Não esquente com isso. Não esquente. É isso que ele diz? Não. Façamos admoestações. Por quê? Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, alerte, isso é um perigo. Por que isso é um perigo? Ou seja, o autor está dizendo, não, isso é errado, isso é pecado. Ele deve ser alertado, ele não pode deixar de congregar, ele não pode deixar de estar no meio do povo de Deus, ele não pode deixar de estar no povo de Deus, é o lugar onde Deus habita. Por quê? Veja, porque, verso de número 26, se continuarmos a pecar de propósito, porque, entendem, irmãos, então se você está ouvindo aqui o que é um culto, o que é uma igreja, e por motivos banais você está não participando dos cultos da igreja, do ajuntamento solene, você está pecando de propósito. Você não é mais ignorante, você não é mais um imbecilizado, você não é mais um pateta que não ouvia a verdade. Você sabe o que é a igreja de Deus. Você não vem porque você não quer, porque você é um desobediente. O autor aos Hebreus diz, se continuarmos a pecar de propósito, você sabe que deve congregar, que deve estar na igreja. Aí você fica com uma conversa fiada, é família, é parente, é isso e aquilo, ou seja, você já sabe que tem que estar na igreja, que essa é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, e que você tem que estar aqui, e você não vem, porque você está pecando objetivamente, você não é nenhum inocente mais. Porque se continuarmos a pecar de propósito,
Enfatizo, irmãos, eu sei que eu não posso faltar, mas eu vou. E aí, olha o que Paulo, o autor aos Hebreus, se eu disser Paulo, não me ouçam, é o autor aos Hebreus. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, observem, por que pecar de propósito? Já se obteve o conhecimento da verdade. Vocês estão ouvindo a verdade. Se vocês não obedecem, vocês estão pecando de propósito. E o autor aos Hebreus está dizendo: se continuarmos a pecar de propósito, se você está ouvindo hoje isso, e no domingo que vem, você no domingo de manhã não vem por negligência, é um pecado de propósito, você não é mais ignorante. Olha o que ele diz: já não resta sacrifício pelos pecados. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Se aqui é a casa de Deus, a família de Deus, o lugar em que Deus habita, e você rejeita, você está cuspindo no próprio sacrifício do Senhor. Você está banalizando aquilo que o Senhor fez. Volto a dizer, você foi liberto do pecado para adorá-lo. Você foi liberto do pecado para adorá-lo. Você foi liberto do pecado e não está congregando, não está na igreja. Ele diz: não resta mais sacrifício para você. Não tem mais o que ser feito, porque você está banalizando aquilo que foi feito em seu favor. E aí o que aqui ele diz? Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. E aí, se você for e continuar, quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Olha o alerta no verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você não está em rebeldia contra a liderança da igreja, não. Você está em rebeldia contra o próprio Senhor da igreja. Se Deus está aqui, qual é o lugar mais importante que você deve estar? Talvez, irmãos, o problema de alguns aqui com o culto é muito maior. Talvez seja um problema até de conversão. Porque a gente já vem falando há tanto tempo, mostrando a seriedade, mas não dá ouvido. E mais uma vez o Senhor alerta. Mais uma vez o Senhor alerta. Deus é vingador. E talvez seja justamente isso. Alguns rejeitam o culto porque já abandonaram o Senhor faz tempo. Abandonaram o Senhor faz tempo.
Por isso que eles não entendem o culto. Desprezam o culto. Desprezam a igreja, fazem da igreja um clube. Meu irmão, se arrependa hoje. A voz do Senhor mais uma vez, para que você não tenha que desejar o culto quando você estiver no lamaçal do inferno. Para que você não venha a desejar o culto quando sua alma estiver ardendo. Paulo está dizendo, Timóteo é a igreja do Deus vivo, é a casa de Deus. Então nós estamos falando de uma igreja presbiteriana. Nós não estamos falando de uma instituição, nós estamos falando da casa de Deus, da igreja do Deus vivo. Você se está tratando a igreja como simplesmente uma instituição, você está perdido. Arrependa-se hoje. Trate a igreja como a igreja de Deus, o culto como lugar onde Deus está presente, senão sua derrocada vai ser inevitável. Mas Paulo não termina aqui. Paulo passa para também a igreja dizendo que ela é coluna e fundamento da verdade. É interessante porque os termos gregos usados por Paulo traz a ideia de uma coluna que dá uma sustentação, né, que dá a base, que sustenta a igreja, que cerca a igreja, que firma a igreja. Então, mas também ele diz que era um baluarte, ou como a nossa tradução coloca, né, um tipo de fundamento. É como se é algo que se eleva. Qual é a ideia que Paulo está dizendo? É que ela tem a verdade como fundamento, mas ela tem um baluarte, ou seja, essa verdade como coluna, ela se eleva a tal ponto que ela fica visível para todos, como se fosse uma torre. Ela pega as colunas, sobem e como uma torre, elas ficam para cima, destacável. Todo mundo vê aquela torre. Ou seja, Paulo está dizendo que a verdade, ela dá estabilidade ao edifício, é aquilo que dá fundamento à igreja, né? E que também é aquilo que é visível, aquilo que se destaca na igreja. Ou seja, a verdade não é somente o fundamento, mas é aquela que está sempre em destaque. Então, a finalidade aqui não é simplesmente manter firme, mas é elevar a certa altura, de forma que o edifício possa ser visto por todos, mesmo que esteja distante. De igual modo, a igreja, ela ostenta a verdade nas alturas, ou seja, a verdade é o fundamento da igreja, mas ela também, a verdade, ela está sendo ostentada nas alturas. Ou seja, as colunas sustentam um edifício, permanecendo ali firmes, e a função da igreja não é só sustentar ou manter a base, mas é também promover a verdade, expor a verdade para todos. Veja que interessante. Primeiro, Paulo diz é a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, e aqui ele chama a atenção para a verdade como fundamento, é o lugar onde a verdade está como fundamento, e também onde a verdade ela é sustentada, exposta e declarada. Por que isso é importante, irmãos? Primeiro, a igreja de Cristo, ela tem como base a verdade. Ela não pode se dar ao luxo de tentar tirar a verdade do seu fundamento. É a palavra de Deus o fundamento da igreja. A palavra de Deus é o fundamento da igreja. E também, Paulo está dizendo, na igreja de Deus, a casa de Deus, a verdade também é proclamada pela igreja. Ela não somente serve de base,
mas ela também é proclamada. Então ela é anunciada, ela não fica escondida, ela está em evidência. Mantê-la no alto, proclamar essa verdade. É interessante, irmãos, porque quando Paulo diz isso, devemos entender que para a igreja ser igreja, ela depende da verdade. Se tira o fundamento da verdade, ela desmorona. E Paulo está chamando a atenção disso justamente porque nós estamos falando de uma igreja de Éfeso, uma igreja com problemas doutrinários, que Paulo está tentando fazer com que Timóteo corrija. Então a igreja não pode ter outro fundamento. O fundamento da igreja não é a psicologia, não é o cientificismo, não é a sociologia, não é a psicologia e tantas logias. O fundamento da igreja é a verdade. A igreja deve sempre estar firmada na verdade. Tirou a verdade, tirou a Bíblia, tirou a revelação, a igreja cai, a igreja padece. Não somente isso, Paulo diz, é o lugar em que a verdade ela é proclamada. Não é somente o zelo da verdade, mas é também a proclamação da verdade. A igreja ela deve defender a verdade, proclamar a verdade. A igreja deve anunciar a verdade, defender essa verdade, colocar a verdade em destaque. Parece estranho, irmãos, quando nós olhamos igrejas que abandonaram a verdade, estão seguindo outros pensamentos, seguindo outras ideias e ensinando essas ideias a tantos outros, quando nós observamos Paulo dizendo que a verdade, ela é o fundamento, ela é aquilo que deve ser proclamada. Então, você está vindo para cá por quê? Para esta igreja. Porque esta igreja é o fundamento da verdade, essa igreja tem proclamado a verdade, tem anunciado a verdade. O que se espera de um ministro é que ele defenda a verdade, que ele proclame a verdade, porque a igreja de Cristo ela está fundamentada na verdade e deve proclamar a verdade. Você tem a consciência disso? Você tem a consciência de que você deve vir para cá com um objetivo, o único objetivo de ser alimentado pela verdade, que é o fundamento da igreja? Que aqui nós não temos outra coisa a oferecer a você a não ser a verdade, que nós não podemos lhe dar outra coisa a não ser a verdade, que a gente não pode alimentar sua alma com outra coisa a não ser com o Evangelho. Você tem a plena consciência disso? Porque se você quiser diversão, aqui não é o lugar. Se você quiser coaching, se você quiser tantas outras coisas, aqui na cidade tem muitas, de todos os tipos, de todos os gostos. Basta dar uma voltinha rápida no domingo, você encontra de tudo. Mas a igreja de Cristo é a igreja que tem a verdade nas bases, proclama essa verdade. Nós não podemos esquecer disso. Paulo está dizendo, ela não somente é a casa de Deus, a habitação de Deus, do Deus vivo, mas ela é o local onde a verdade, ela tem como a verdade o fundamento, e ela proclama, ela defende essa verdade. Ela foi gerada pela verdade e ela é sustentada pela verdade. Essa é a natureza da igreja. Se nós estivermos ensinando outra coisa que não seja a verdade, nós estamos descaracterizando a natureza da igreja. Estamos distorcendo a igreja. Está deixando de ser igreja para ser qualquer outra coisa, menos a casa de Deus. Porque onde a verdade é abandonada, Deus não habita. Tirou-se a verdade do púlpito, Deus não fala. A igreja então deve zelar pela verdade. Mas Paulo também fala uma coisa interessante, porque Paulo fecha no verso 16, sem dúvida grande é o ministério, ou o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos,
pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Não é interessante essa estrutura que Paulo montou? Paulo fala sobre a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, e fala sobre o grande mistério da piedade. É interessante notar porque Paulo ele faz um roteiro aqui sobre o ministério de Cristo. Porque ele diz aquele que foi manifestado na carne, ou seja, a sua encarnação, foi justificado em espírito, ou seja, você sabe muito bem que Cristo foi condenado injustamente, e a ideia de foi justificado em espírito, algumas versões colocam com E minúsculo, mas aí a tradução correta é com E maiúsculo, porque justificado em espírito traz a ideia que o espírito foi testemunha de que ele não cometeu nenhuma injustiça, de que ele foi condenado de forma injusta, de que ele foi condenado sem pecado nenhum. Então, ele foi justificado em espírito e desvisto pelos anjos. Você deve lembrar bem que o ministério de Cristo sempre teve a participação angelical, era na tentação. Jesus, quando esteve no deserto, os anjos apareceram. Jesus, quando estava a orar, os anjos apareceram quando ele estava a orar em sofrimento. Quando ele morreu, ele morreu, vocês viram que os anjos aparecem. Quando ele ressuscita, os anjos aparecem. Quando ele vai aos céus, ascende aos céus, os anjos também aparecem, ou seja, ele foi visto pelos anjos, pregado entre os gentios, ou seja, ele foi anunciado, declarado, proclamado, né? Recrido no mundo, ou seja, o nome de Cristo se espalhou, as pessoas creram no mundo e recebido na glória, onde ele reina e governa para sempre. Por que Paulo chama o ministério de Cristo como mistério da piedade? Não é interessante? O mistério da piedade. Por quê? Porque a igreja não é somente o lugar, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade, mas ela também, ela é aquela que vive a verdade. Ela não é somente aquela que tem a verdade como fundamento e anuncia a verdade. Ela é aquela que vive na piedade baseada nos feitos de Cristo, na redenção de Cristo. A igreja, ela não só defende a verdade, ela vive a verdade. A natureza da igreja implica, então, que as pessoas são crentes. A natureza da igreja implica, então, que os membros dela são crentes. Você é um cristão verdadeiro? Você anda como igreja? Você anda como igreja? Você vive a verdade? Lendo em casa, né, o capítulo de hoje, lido em Mateus, acho muito fantástico a repreensão. Eu gosto do Jesus bem mais intenso, como no capítulo de hoje. Ai de vós, hipócritas. E chama a atenção porque o Senhor faz sepulcros caiados, bonitos, mas por dentro são cadáveres, cheio de ossos, podridão. A igreja do Deus vivo, ela tem um povo que, ela não tem fariseus. Na natureza da igreja não tem fariseus, não tem hipócritas. Na natureza da igreja tem cristãos, que não só estão fundamentados na verdade, não somente proclamam a verdade,
mas vivem a verdade. Essa é a natureza da igreja. É isso que a liderança da igreja, Paulo está chamando a atenção, eles vão lidar com o local onde Deus habita, o local que é a família de Deus, que é o local onde a verdade é o fundamento, que é também o local onde a verdade é proclamada e que também é o local onde a verdade é vivida. Então nós temos aqui uma coisa bem interessante. Porque, primeiro, nós vivemos numa época em que as pessoas são igreja, mas elas não vivem a verdade, elas andam nos seus próprios caminhos. Isso não é da natureza da igreja. E nós muitas vezes estamos confundindo essas pessoas com cristãos quando não são. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos fazer um quiz. Terminando este momento. O que é que você pensa a respeito da igreja? Como você trata a igreja? Como um clube? Como você trata o culto? Como um ambiente que não tem tanto significado assim, que você está autorizado a fazer o que você bem entende? É isso? Você ama a verdade? Você ama a verdade? A verdade é o fundamento da sua vida. Você proclama a verdade. Você vive a verdade. Se a resposta for negativa para todas essas perguntas, você não é um crente. Você não é um cristão. Porque você não tem os elementos da natureza da igreja. Você não tem os elementos da natureza da igreja. Por isso que o trabalho dos presbíteros e dos diáconos é um trabalho sério. Por quê? Porque Paulo está querendo chamar a atenção para a verdadeira natureza da igreja. Lembrem-se, presbíteros e diáconos, Paulo está dizendo, vocês irão lidar com a igreja de Deus, com a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, que tem como fundamento a verdade, que proclama a verdade e que vive a verdade. Vocês serão líderes dessa igreja. Então, é coisa séria. E vocês devem atentar para isso. E da mesma forma, por tabela, observamos a importância de entender o que é ser igreja. É saber que reunidos é o lugar onde Deus habita. É saber que a verdade é o fundamento, que nós devemos amar a verdade e somente a verdade. Proclamar a verdade e viver a verdade. Se você não anda nesse caminho, nesse perfil, provavelmente você não é um cristão. E o Senhor fala ao seu coração: arrependa-se hoje. Não saia daqui sem pedir a graça de Deus e se arrepender. Porque se você tem tratado a igreja como um clube, você vai parar no inferno. Não é porque eu estou dizendo, não. O próprio autor aos Hebreus disse: não resta mais sacrifício para você. Não existe mais o que fazer, porque você está cuspindo no sacrifício de Cristo. Não tem mais o que... Você banalizou a Cristo, você rejeitou o único caminho. Se você ama mais a sua família, se você ama mais o seu filho, se você ama mais os seus negócios,
se você ama tudo e não ama o Senhor acima de todas essas coisas, você vai morar a eternidade no inferno. Porque você abandonou o único meio capaz de lhe salvar. Cristo está lhe chamando para lhe alimentar dominicalmente. Cristo está lhe chamando para falar a verdade, para proclamar a verdade ao seu coração, para falar ao seu coração. E você diz a Cristo: eu tenho coisas mais importantes para fazer no dia de hoje. Eu tenho que cuidar de algumas coisas, adiantar algumas tarefas. Você simplesmente está rejeitando aquilo que Cristo fez por você. E o autor aos Hebreus diz: não resta nada mais para fazer por você. Você está perdido. Talvez seja isso. Talvez alguns tratam a igreja justamente porque, da forma como tratam, porque estão perdidos. Por isso que eles não conseguem amar a Deus e obedecer a Deus. Que Deus abençoe, que suas verdades possam ser aplicadas em nossa alma. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua graça, Senhor, que nos sustenta. Que as Tuas palavras sejam aplicadas aos nossos corações e que o Senhor seja favorável para conosco, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pelas Tuas misericórdias. Em nome de Cristo. Amém. Vamos louvar ao